Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Então hoje, terça-feira, eu tô enviando essa videoaula, tá? Na aula de hoje eu não vou passar teoria nenhuma, tá? Eu vou fazer a correção do maestro dessa semana, que foi ontem, e o da semana passada, beleza? Assim a gente ganha um pouco de tempo da nossa aula ao vivo amanhã, pra gente conseguir fazer todas as atividades, tranquilo? Então eu vou corrigir todas as questões aqui dos dois maestros. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar comigo, beleza? Então vamos lá. Questão número 1 do maestro da semana passada. Beisebol é um esporte que envolve o arremesso com a mão de uma bola de 0,16 kg de massa na direção de outro jogador que deve rebatê-lo com um taco sólido. Considere que, em um arremesso, a velocidade da bola chegou a 162 km por hora, ΔS igual a 45 metros por segundo. O exercício já converteu quilômetro por hora para metros por segundo e ainda te falou que esse é o ΔS, né? Que você considera que a bola saiu do zero, foi até o 45, então essa foi a variação, né? Já te deu o ΔS. Aí ele continua. Chegou aos 45 metros por segundo imediatamente após deixar a mão do arremessador, tá certo? Sabendo que o tempo de contato entre a bola e a mão do jogador foi de 0,05 segundos, que é o ΔT, calcule a intensidade da força resultante aplicada na bola. Pessoal, para calcular a força resultante, a gente usa a formulinha da segunda lei de Newton, né? Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Só que ele não te deu a aceleração, né? Ele te deu a massa só. Como que você vai encontrar a aceleração? Usando aquela formulinha que a gente viu lá no segundo bimestre, né? No final do segundo bimestre. Como que era? Aceleração igual ΔS sobre ΔT, né? O próprio exercício já deu esses valores pra gente, né? Se a bola saiu do zero, foi até o 45, esse é o ΔS, 45. E o tempo dessa aceleração foi de 0,05 segundos, que é o ΔT. 45 dividido por 0,05, tá? Se vocês fizerem as contas aí certinho, isso aqui vai dar 900 metros por segundo ao quadrado, tá? Isso aqui é a aceleração. A gente tem que pegar esse valor e jogar aqui nessa fórmula. Vamos jogar? Como que vai ficar? Força resultante igual a massa, que é 0,16, vezes a aceleração, que é 900, tá? Força resultante, pessoal, se vocês fizerem as contas aí certinho, força resultante vai dar 144 newtons, tá? Lembrando que força é sempre em newtons. Alternativa C. Continuando aqui, questão número 2. Um carro colide frontalmente com um caminhão, cuja massa é 7 vezes maior que a massa do automóvel. Assinale a alternativa correta. Começando aqui de baixo, ó, letra D. O caminhão experimenta força de impacto 7 vezes mais intensa que a do automóvel. Vamos ver. Alternativa C. O automóvel experimenta a força de impacto 7 vezes mais intensa que a do caminhão. Calma, vamos continuar aqui, ó. B. O caminhão experimenta a desaceleração 7 vezes mais intensa que a do automóvel. Talvez. Vamos ver. Alternativa A. Ambos experimentam a força de impacto de mesma intensidade. Olha só, pessoal. Quando a gente fala de uma colisão, tá? A gente tá falando que houve uma colisão. O carro bateu no caminhão, né? E o caminhão bateu no carro. O que acontece, pessoal? Quando dois objetos se encostam, igual a gente estava vendo, né? Forças de contato. Isso gera um par de forças chamado de ação e reação. Terceira lei de Newton. Entendeu? Qual era a principal característica de um par de forças, ação e reação? Qual que era? As duas forças do par possuem a mesma intensidade. Elas têm mesma direção e sentidos opostos, mas a intensidade é a mesma.
Com a mesma intensidade que o carro bate no caminhão, o caminhão bate no carro. É uma força de ação e reação, tá? Então as duas obrigatoriamente têm que ter a mesma intensidade, tá? É um par de forças de ação e reação. Mesma intensidade, mesma direção, porém em sentidos opostos, né? O caminhão bate no carro e o carro bate no caminhão. Entendeu? Então ambos têm que experimentar as forças de impacto de mesma intensidade. A única alternativa aqui possível é a alternativa A, tá? A força que está sendo exercida no caminhão é a mesma, de mesma intensidade que a força que está sendo exercida no carro. O que pode acontecer, e o que acontece na verdade, né? Como a massa do caminhão é 7 vezes maior e a força aplicada é a mesma, sua aceleração vai ser menor, né? Se vocês jogarem na formulinha força igual a massa vezes a aceleração. Se a força é a mesma e eu aumento a massa, né? Vamos por aqui, ó. Força igual a massa vezes a aceleração. A força é a mesma. Se eu aumentar a massa, o que tem a acontecer com a aceleração? Diminuir. Ou seja, durante a colisão, a aceleração, no caso ela vai ser negativa porque os dois estão batendo, então vai ser uma desaceleração. A desaceleração do caminhão vai ser menor, tá? Ou seja, ele vai desacelerar menos. Na hora que os dois baterem, o carro vai desacelerar mais e o caminhão vai desacelerar menos, né? Ou seja, o caminhão vai ficar arrastando o carro durante um tempo, né? O carro vai parar antes que o caminhão, né? Por causa justamente da massa. O caminhão ele tem mais massa, ele tem mais inércia, mais difícil de fazer ele parar o movimento do que o carro. Mas a força sendo aplicada em cada um deles é a mesma. Beleza? Então vamos lá. Partindo para o próximo. Questão número 3. Suponha que a aceleração de um corpo de massa m igual a 500 gramas seja de 3 metros por segundo. Qual é a intensidade em Newton da força resultante sendo exercida sobre esse corpo? Esse aqui é bem facinho, né, pessoal? Simplesmente a aplicação da fórmula. Força resultante igual a massa, que é... Pessoal, aqui tá 500 gramas, tem que passar para quilos, tá? Não pode usar em gramas, tá? Sempre em quilos. Então vai dar 0,5 quilos vezes 3 metros por segundo. Força resultante igual a 1,5 newton, tá? Essa aqui era, acho que a mais facinho de todas, bem tranquilo. Alternativa B. Não pode esquecer então das unidades, que massa tem que estar em quilos. Questão número 4. Assinale a alternativa correta. Se uma pessoa pressiona uma parede com uma força de 100 newtons, a parede empurra a pessoa com uma força de 100 newtons. Pessoal, tá certo. Terceira lei de Newton, ação e reação. Mesma intensidade, mesma história do caminhão lá, tá? Então, se a pessoa está pressionando a parede com 100 newtons, a parede está exercendo uma força na mesma direção e sentido oposto com a mesma intensidade de 100 newtons. Então, essa aqui está correta. Alternativa B. Quando estamos caminhando, estamos empurrando o chão, o planeta Terra, para trás. E o chão está nos empurrando para frente. Correto, pessoal. Obviamente, a Terra não vai se movimentar para trás por causa da sua imensa massa, tá? Então, uma pessoa não consegue causar uma aceleração no planeta por causa da diferença absurda de massa, tá? Mas se fosse... se a planeta Terra fosse de uma massa próxima da gente, a gente conseguiria girar o planeta enquanto a gente anda. Basta você simular isso quando você está em cima de uma bola, né? Sobe em cima de uma bola e tenta andar. Enquanto você vai um pouquinho para frente, a bola vai um pouco para trás, né? Que você está empurrando a bola para trás. Eu mostrei vídeos já sobre isso e tudo mais. Alternativa C. Se o corpo A aplicar uma força F1 no corpo B, o corpo B irá aplicar uma força de reação F2 no corpo A. As duas forças possuem a mesma intensidade, porém, os corpos podem ter acelerações diferentes dependendo da sua massa. Correto, tá? É a mesma história lá do caminhão. A força é a mesma, mas a aceleração pode ser diferente porque vai depender da massa de cada um deles, tá? D. A força de reação atua no mesmo corpo em que a força de ação atua. Errado, pessoal. O par de forças, ação e reação, cada um atua em um corpo diferente, tá? Alternativa a ser assinalada aqui é a alternativa D, né? Por quê? Pessoal, se eu empurro a parede me empurra, pegando o exemplo aqui da alternativa A. Então, eu estou exercendo uma força na parede, tá? E a parede está exercendo uma força em mim, tá? Então, a força de ação está sendo exercida na parede e a força de reação
está sendo exercida em mim, tá? Não é no mesmo corpo que elas estão atuando, tá? São sempre em corpos distintos. Última questão aqui, questão número 5. Suponha que uma força de 30 newtons seja aplicada sobre um corpo de massa igual a 2 kg. Qual é a aceleração desse corpo? Pessoal, também simplesmente aplicação da fórmula, tá? Força resultante igual a massa vezes a aceleração. A força é igual a 30. A massa, ele passou que é 2. Qual que é a aceleração? Isso aqui é bem tosco, né, pessoal? A aceleração é igual a 30 dividido por 2. Aceleração é igual a 15 metros por segundo ao quadrado. Eu errei na unidade das alternativas. Perdão, tá, pessoal? Aqui tá em newtons, mas tá errado. A aceleração é sempre em metros por segundo ao quadrado, tá? Então, alternativa B, 15 metros por segundo ao quadrado. Agora, pessoal, encerramos o maestro da semana passada, vamos começar o maestro dessa semana, beleza? As primeiras questões aqui são sobre queda livre de corpos, que a gente viu ontem, tá? Começando aqui, ó, questão número 1. Dois corpos de pesos diferentes estão abandonados no mesmo instante de uma mesma altura. São abandonados no mesmo instante de uma mesma altura. Desconsiderando-se a resistência do ar, é correto afirmar: A. Os dois corpos terão a mesma velocidade a cada instante, mas com acelerações diferentes. Pessoal, isso é possível. Se eles foram abandonados juntos, da mesma altura, é impossível eles terem a mesma velocidade com acelerações diferentes, tá? Então isso aqui não existe. A alternativa B. O corpo de menor volume chegará primeiro ao solo. Não. O corpo de maior peso chegará primeiro ao solo. Não, pessoal. Como eu conversei com vocês, a massa, né, e consequentemente o peso do corpo, não influencia na sua velocidade em queda livre, nem na sua aceleração. O volume também, pessoal, não tem nada a ver o volume, tá? Quando a gente desconsidera a resistência do ar, tá? Qual é a única alternativa correta? A alternativa D. Vamos ver por quê, ó. Os corpos cairão com a mesma aceleração e suas velocidades serão iguais entre si a cada instante. Correto, pessoal. Como a gente mostrou ontem matematicamente, a aceleração de um corpo em queda livre é igual à aceleração da gravidade, tá? Isso independe da sua massa, tá? Para todos os corpos, a aceleração vai ser sempre a aceleração da gravidade, tá? E é isso o que a gente vai ter que responder aqui na questão número 2. Vamos ver. Qual a aceleração de um corpo qualquer 2 segundos após ser abandonado de uma altura de 100 metros? Pessoal, não importa se é 2 segundos, se é 10 segundos, se é 1000 segundos, se a altura é 100 metros, 200 metros, 300 metros, 1 quilômetro. Não importa nada disso. Se um corpo ele foi abandonado em queda livre, a aceleração dele vai ser sempre a mesma. 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Alternativa B. Isso se ele estiver no planeta Terra, tá? Que é a gravidade do... Isso aqui já estava implícito na questão. Se ele falar que está na Lua, se ele falar que está em Júpiter, vai ser a aceleração da gravidade desse planeta ou desse satélite. Beleza, galera? Então não importa quantos segundos faz que ele está no ar, qual é a altura que ele foi abandonado, a aceleração vai ser sempre 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? O que vai mudar com o tempo e com a altura vai ser a velocidade que ele vai atingir, tá? Aí vocês têm que pegar a formulinha da aceleração e descobrir a velocidade, tá? Mas isso aí não era o objetivo aqui da questão, beleza? Vamos lá. Questão número 3. Suponha que duas pessoas estão tentando se equilibrar em uma gangorra, deixando-a na posição horizontal. Assinale a alternativa incorreta. Aqui a gente já entra na parte de alavancas que eu tratei com vocês ontem também, tá? Então tem duas pessoas tentando se equilibrar numa gangorra para ela ficar horizontal. Aí ele pede para a gente assinalar a alternativa incorreta. Alternativa A. Se as duas pessoas possuírem a mesma massa, elas devem se sentar na mesma distância do eixo da gangorra. Correto, pessoal. Foi o que a gente fez com as moedas ontem, né? Para as duas moedas iguais de mesma massa, a gente tinha que colocar elas na mesma distância do eixo, tá? Para que elas entrassem em equilíbrio. Alternativa B. A pessoa que tiver a maior massa deverá se sentar mais próxima do eixo da gangorra.
Correto. Toda vez que a gente aumentava a massa das moedas, a gente tinha que aproximar do eixo da gangorra para que elas se equilibrassem, tá? Alternativa C. A pessoa que tiver a menor massa deverá se sentar mais afastada do eixo. Correto, né? É o complemento da alternativa B. Alternativa D. Elas devem se sentar na mesma distância do eixo da gangorra, independente da massa delas. Isso aqui tá errado, tá, pessoal? Se elas querem entrar em equilíbrio e a massa delas forem diferentes, elas não podem se sentar na mesma distância, tá? Senão não vai ficar em equilíbrio. Alternativa a ser assinalada, alternativa D. Beleza? Vamos lá, questão número 4. Suponha que uma criança de massa M1 igual a 30 kg está sentada em uma gangorra com uma distância de 2 metros do eixo do brinquedo e deseja se equilibrar com seu pai, que possui uma massa M2 igual a 80 kg. Qual deve ser a distância com que o seu pai deve se sentar do eixo da gangorra? Pessoal, aqui basta a aplicação daquela formulinha que eu passei para vocês, né? Que a força exercida de um lado da gangorra, vamos chamar de F1, vezes a distância dessa força até o eixo, B1, é igual à força aplicada do outro lado, F2, vezes a distância dessa outra força até o eixo, B2, né? Então a gente tem aqui, ó, que a massa da criança é 30 kg. Qual vai ser a força que ela vai exercer na gangorra, tá, pessoal? Vai ser a força peso, tá? Pega a massa, multiplica por 10, que é a gravidade, tá? Então vai ficar 30 vezes 10, vai ficar 300. Então a força que a criança está exercendo é de 300 newtons, tá? Vezes a distância dela, que eles falam aqui que é 2 metros. Qual que é a força que o pai vai estar exercendo? Ele tem uma massa de 80 kg, então ele vai exercer uma força de 800 newtons, né? E ele quer saber qual é a distância que o pai deve se sentar do eixo da gangorra para que eles entrem em equilíbrio. Então vai ser B2, tá? Vamos aqui, ó, multiplicar, vai ficar 600 igual a 800 vezes B2, tá? Isola o B2, vai ficar B2 igual a 600 dividido por 800. Mesma coisa do que 6 dividido por 8, tá? Então a distância que o pai tem que se sentar é igual a 0,75 metros, tá? Lembrando, pessoal, que nessa fórmula, toda vez que a gente for colocar a distância, tem que colocar em metros, tá? A força em newtons e a distância em metros. Então deu 0,75 metros. Alternativa C. Beleza? Agora uma outra questão, tá? Também sobre a alavanca, só para a gente concluir, questão número 5. Beleza? Última questão. Seu Jerônimo deseja levantar um objeto muito pesado. Para isso, decidiu utilizar uma alavanca interfixa, do tipo gangorra, ver na página 368 da apostila. Pessoal, é similar a uma gangorra, tá? A alavanca interfixa, se vocês olharam lá, né? Ela é similar assim. Tem um ponto de apoio, que vai ser o eixo, e passa aqui a alavanca. Então, o objeto fica aqui, né? E a pessoa fica aplicando a força desse outro lado. Beleza? Vamos lá. Devido à sua idade avançada, seu Jerônimo consegue aplicar uma força máxima de 300 N. Tá? Sabendo que o objeto que ele deseja levantar possui uma massa de 80 kg, está posicionado a 60 centímetros de distância do eixo da alavanca, qual deve ser a distância mínima do eixo na qual esse senhor deve aplicar sua força? Pessoal, a distância mínima é a distância na qual as forças vão se equilibrar, tá? E ele vai conseguir deixar a alavanca na posição horizontal, tá? Se ele aumenta a distância, aí ele consegue aumentar a força dele e levantar mais ainda esse objeto, tá? Então ele pergunta aqui, vamos de novo aplicar nossa formulinha F1 B1 igual F2 B2, né? Qual que é a força do seu Jerônimo? 300. A distância que ele tá é o que a gente quer descobrir, né? Qual a distância mínima que ele tem que ficar. Qual que é a massa desse objeto? 80, ou seja, a força que esse objeto vai estar aplicando é uma força de 800 newtons. A distância desse objeto até o eixo é 60 centímetros. Lembrando que tem que passar para metro. Então, 60 centímetros vai ficar 0,6 metros. Beleza? Pessoal, vamos então aqui, ó. Vai ficar
300 B1 igual a 800 vezes 0,6 dá 480, tá, pessoal? Ou seja, isolando B1, vai ficar B1 igual a 480 dividido por 300. Isso aqui dá, pessoal, 1,6 metros. B1 igual a 1,6 metros. Lembrando que como a gente deixou aqui em metros, né? A gente passou 60 centímetros para metros, então vai sair sempre em metros. Deu 1,6, 1,6 o quê? Metros. Beleza, pessoal? Então a distância que o seu Jerônimo tem que aplicar a força dele para conseguir equilibrar com a força-peso do objeto, né? A distância mínima tem que ser 1,6. Essa distância, pessoal, vai ser a distância suficiente para ele conseguir deixar a alavanca na posição horizontal, né? Equilibrar as forças. Se ele quiser levantar mais ainda o objeto, é só ele aumentar essa distância. 1,7, 1,8. Beleza, pessoal? Tranquilo? Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo. Essa foi a nossa videoaula de hoje. E amanhã a gente vai trabalhar assuntos novos. Vai terminar essa questão de alavanca e conversar um pouquinho sobre polias e roldanas. Beleza? Então, uma boa terça-feira a todos e até amanhã, tá? Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, fiquem à vontade.